Seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast. Esse episódio é mais um episódio da nossa tour aqui em Salvador, na Bahia, precisamente Bahia, né, melhor dizendo, porque nós estamos andando aí por Salvador, por Feira de Santana, Simões Filhos, estamos Lauro de Freitas e estamos de fato conectados com o povo baiano, porque o povo baiano é barril. Nessa entrevista nós temos um convidado muito especial, mas antes, é claro, eu já peço para você que você se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada e toda vez que nós chegarmos aqui, você vai ser notificado e notificada que o YangCast está no ar. Nossa produção vai deixar aqui, ó, cadê? Tá por aqui, o Instagram do YangCast. Você consegue fazer a leitura do QR Code e após fazer a leitura do QR Code, você vai ser direcionada e direcionado para o nosso Instagram. Instagram, que por sinal, nós estamos aí agora já com 1 milhão de seguidores em nosso Instagram. 1 milhão de pessoas que nos acompanham em todo o Brasil e eu fico muito feliz com isso, porque é sinal que esse podcast caiu nas graças do povo. Quem vem no YangCast já entendeu que estar aqui é ser visto pelo Brasil, porque o Brasil já ama esse podcast. Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Cadê aqui? Já foi no QR Code, já está seguindo a gente no Instagram, então eu posso continuar. Esse convidado de hoje, ele é um convidado especial. Hoje, pela primeira vez, vocês vão conhecer e vão ver uma entrevista com o meu assessor aqui na Bahia. Ele que é o homem das conexões, todo mundo aqui na Bahia conhece ele. Ele está sempre inserido em diversos eventos aqui em Salvador, em Feira de Santana, em Lauro de Freitas, em Simões Filhos. É uma das figuras mais conhecidas e respeitadas aqui da Bahia. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o meu querido amigo e assessor Jaziel Maia no YangCast. Saiu, hein, meu brother? Saiu. Tamo junto. Ó, teu petão tá do outro rolê, hein, pai? Na sua pegada. Pra mim é uma alegria imensurável estar aqui no podcast que mais viraliza no Brasil. E esse sucesso do podcast não é à toa, é de muito trabalho. E trabalho e dedicação também faz parte da minha caminhada, né? Então, quando fala de Jaziel, isso que você atribuiu, eu já atribuo isso, já vou atribuir a Deus, porque tudo que eu tenho conquistado, tudo que eu conquisto é através dele. Então, quando fala de Jaziel, automaticamente você vai lembrar de Jesus, que cura, salva, liberta e muda destinos. Ele escreve minha história todos os dias e eu posso ver que estar aqui é uma oportunidade que ele me concedeu. E vai ser bênção pura sem mistura. Só se liga. Você vê que o homem já vem pronto com corte, né? Ele já vem com... O Jaziel, ele é o meu assessor aqui na Bahia, então... Todas as pessoas que querem, de certo modo, ou participar do YangCast, ou adquirir a nossa palestra sobre podcast, sobre como você montar um podcast, construir um podcast com audiência, um podcast de sucesso. Tanto as pessoas que querem ter o Yang participando, dando entrevista no seu podcast, que querem levar o YangCast para o seu evento, a nossa assessoria é o Jaziel. E nessa Yang Tour, o Jaziel, ele andou com a gente, ele já está andando com a gente para cima e para baixo todos os dias. E ele é o cara que está sendo assim o responsável, um pilar para esse crescimento do YangCast, né? Nós temos algumas estratégias, alguns planejamentos que nós já iniciamos para o crescimento da marca YangCast, não só aqui na Bahia, mas também no Brasil, Norte, Sul, no Nordeste. Então nós temos muitos planos e o Jaziel é essa pessoa e é o cara aí das conexões, né? E a gente vai bater esse papo aqui hoje justamente para falar um pouco disso. Jaziel, hoje uma coisa é fato. Em qualquer lugar que você vai aqui e as pessoas que você conversa, tanto nas empresas como dentro dos eventos, sejam eles eventos menores ou maiores, as pessoas sempre trazem boas representações quando a gente fala sobre você, quando a gente pergunta sobre o Jaziel. Mas a gente sabe que o YangCast não começou o Yang não começou sabendo falar e entrevistar. Sim. Teve uma história, teve um início. Sim. Qual foi o início da história de Jaziel Maia, o homem das conexões? Eu sou de Feira de Santana. Feira de Santana, minha cidade natal. Jogava futebol profissional, falando um pouquinho de mim. E esse meu tempo no futebol me permitiu ir para outros lugares, conhecer pessoas com várias culturas, alguns que tinham uma boa escolaridade, outros que tinham futebol como apenas a única forma de ele ter algum crescimento na sua vida. E eu sempre fui uma pessoa analítica, né? Meu pai é pastor, nasci na igreja, já tinha um temor, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, eu estava nesses lugares que, em alguns ambientes, não eram tão legais, mas eu sempre ficava na minha posição, que isso é importante, né? Às vezes você chega em alguns lugares e você acaba se envolver com aquele meio. E Sim. você deixa de observar algumas coisas e colher algumas coisas que vão ser importantes para a sua caminhada nesse lugar que você está. Então, eu tive essas oportunidades no futebol que foram me preparando para algo que ia acontecer na minha vida. Eu vou até abrir um parêntese, você falou sobre isso, que a gente está trabalhando juntos. Então, cada experiência que Deus nos dá, cada pessoa que Ele coloca no nosso caminho, é a perfeita preparação para um futuro que só Ele pode ver. Uau! Então, o que acontece? Eu não sabia que estaria com você, mas naquele tempo que eu estava ali no futebol, aquelas experiências já estavam me preparando para isso. Então, eu agradeço a Deus por essas oportunidades. Então, Jaziel começou no futebol, foi aprendendo algumas coisas. Não vinguei, assim, eu posso dizer, cheguei em uma seleção brasileira, mas às vezes não é onde você chega, é as oportunidades que você aprende naquele pouco tempo ou naquele tempo que você esteve ali. Então, eu carrego isso para mim até hoje. Depois do futebol, fui estudar educação física para unir o útil ao agradável, né? E acabou que não deu certo também na educação física. Sabe quando você está em um lugar que, pós a educação física, eu ia trabalhar, né, como educador físico, mas eu recebia o dinheiro e não me sentia bem. Eu falava, pô, como é que é isso? Você recebeu o dinheiro pelo meu trabalho e não estou me sentindo bem. É porque eu já estava entendendo que ali não era meu propósito. E às vezes já é um sinal. Quando você está fazendo algo e você, na hora do pagamento que está ali, que o trabalhador é digno do seu salário, e você não está se sentindo tão bem, então já é um alerta para você entender que você não está vivendo o seu propósito. Então, depois da educação física, veio pandemia. Nesse tempo de pandemia, com essas amizades que eu construí no futebol, no tempo de educação física, e sempre com o temor ao Senhor, eu comecei a fazer lives todos os dias. E também treinando, já tinha essa expertise, né, devido ao futebol, atividade física. Aí foi o meu crescimento para começar a trabalhar nessa parte de comunicação na rede social. Então, você começou ali no futebol e aí na pandemia você viu a oportunidade justamente de entrar pro digital, né? E se Sim, inserir aí no meio digital. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Na verdade, o seu início, o seu resumo daquilo que foi o seu início, ele me apontou justamente para a oportunidade, né? sim. Você é um cara que sabe aproveitar as oportunidades. Qual é o valor, qual é a preciosidade de saber aproveitar as oportunidades, independente se aparentemente são portas pequenas, portas medianas ou portas grandes, mas qual o valor de não deixar passar nenhuma oportunidade? Eu costumo falar que oportunidades são presentes que poucas pessoas conseguem abrir. Uau, Às vezes você se depara com algo que é uma oportunidade, mas você não sabe administrar aquilo. Então, não é falando com uma soberba ou algo do tipo, mas eu nunca perdi uma oportunidade que me apareceu e que eu visei ela. Se você reparar, a gente indo um pouco para a Bíblia, tinha dois ladrões na cruz. certo. Jesus estava no centro, Jesus era o único que não era para estar ali. Um viu aquela situação, começou a murmurar, começou a falar isso e começou a criticar Jesus, que ele, você não era para estar aqui porque você está, e etc, e eu estou aqui. E o outro aproveitou a única oportunidade que ele tinha Uau, e reconheceu. Então, quando você está diante de uma situação que pode ser o teu passaporte, você precisa reconhecer isso. E as pessoas hoje têm uma dificuldade em reconhecer. Então, aquele ladrão na cruz, ele reconheceu que Jesus era o único Senhor, que ele não era para estar ali, sim ele, e ele, com toda a sua humildade, ele falou, Senhor, me perdoa, o Senhor não era para estar aqui. E Jesus fala para ele, automaticamente, hoje estarás comigo no paraíso. porque ele soube aproveitar. Aproveitar a oportunidade. Cara, e isso que você falou eu achei assim muito precioso, porque você está falando sobre não deixar passar algo que pode ser potencial, pode ser influenciador na sua vida, né? Eu sou prova disso, por exemplo, eu falo que, eu sempre digo isso, que eu sou um cara que eu cheguei onde eu cheguei porque eu soube aproveitar algumas oportunidades e oportunidades que aparentemente pareciam pequenas. Né? Que era o caso de, por exemplo, num dia de domingo, chovendo, alguém me chamar para uma reunião, um dia de domingo, que eu teria que estar em casa almoçando, descansando, e eu abri mão do descanso, eu abri mão do conforto da minha casa e ir em um dia de chuva para uma reunião. E essa reunião, ela me apresentar uma outra porta que mudou completamente a minha vida. Então é muito sobre isso que você falou, Sim. saber aproveitar a oportunidade. E o segundo ponto, entender que nem toda grande oportunidade
ela vem como grande. Na maioria das vezes, você concorda? A Concordo. maioria das grandes coisas que acontecem na nossa vida começaram pelas portas pequenas que a gente Sim. abriu. Faz sentido? Você já viveu isso? Já. E isso também faz a gente entender que existem pessoas que às vezes a gente não vai dar nada por elas. Eu costumo dizer que são os anônimos de Deus, que são aquelas pessoas que estão em um determinado lugar que você está, que talvez o seu pensamento é se encontrar com a principal pessoa daquele lugar. Mas antes de você se encontrar com a principal pessoa, vai ter outras pessoas que vêm antes, que talvez você passaria despercebido. Então, a gente está sempre atento a tudo que acontece, a essas oportunidades, às vezes o bom tratamento, isso vai te gerar oportunidades também, que a pessoa sempre vai falar assim, caramba, velho, eu me deparei com aquela pessoa que eu nem dava nada por ela, mas ela me tratou muito bem, ela me deu um abraço, ela me deu um sorriso. Ó, se essa pessoa está querendo alguma coisa, algum trabalho com você, acredite nela, porque ela passou aqui, o sorriso dela é verdadeiro. Cara, muito legal, José, essa questão assim da oportunidade. E como você hoje, porque você está inserido nos grandes eventos, né? Sim. Nos grandes eventos, você está em grandes lugares, você hoje senta com pessoas importantíssimas, com pessoas que elas têm muito a acrescentar. Como você entende e você enxerga o seu propósito no meio do que você faz? Como você entende assim, ó, eu realmente estou cumprindo o meu propósito através disso aqui que eu estou fazendo? Quando a gente faz o que gosta, o que ama e o que se identifica, eu sempre digo que a gente não trabalha, a gente se diverte. Certo. E a primeira coisa sobre o propósito é quando você se sente bem naquilo que você está fazendo. E quando você se sente bem, você produz, você tem paz, você tem uma boa visão, você tem um bom discernimento sobre tudo que acontece. Hoje, o meu principal objetivo é alcançar as pessoas. Uhum. Dentro do mundo digital, posso dizer que ele converte para o orgânico, como você falou. Eu consigo transitar em alguns lugares com pessoas importantes, mas antes de eu chegar nessas pessoas importantes, eu cheguei em outras pessoas que foram um passaporte para que eu fosse chegar nesses lugares. Então, eu busco sempre falar que Jesus é quem faz, é Jesus que é o centro de centro, tudo, ele que é através dele que tudo acontece. Eu sou apenas um instrumento. Instrumento Uau. tal que ele usa de maneira simples, de maneira tranquila, para falar sobre o amor dele, que ele cura, que ele liberta. E a rede social ela nos dá uma criatividade para que a gente possa introduzir isso em um público que às vezes está um pouco exigente, que fala assim, caramba, foi criativo, eu entendi. Porque a gente tem que saber o que a gente é simples, onde a gente pode também incrementar alguma coisa. Você é muito especialista nisso, na sua condução, nas suas falas. Então, hoje, esse é o meu propósito. Através da minha vida, eu alcançar pessoas dentro da rede social, onde eu chego, para pessoas que talvez estejam buscando uma direção, e essa direção eu posso usar também os filmes. Hoje eu trabalho com filmes, então eu convido ela para ir ao cinema de forma estratégica. Ela chega ali e fala, caramba, velho, isso me abençoou. Pô, e você representa isso? Então Deus está me dando as oportunidades, porque essas oportunidades só faz sentido se o nome dele ser glorificado. Exato. Isso que você falou agora, como você resumiu, é aquilo, né? Tudo é por ele, tudo é para ele e tudo faz sentido quando está aproximando você do seu propósito e o seu propósito ele é cumprido. Você tem marcas, Jaziel, por exemplo, quais foram os maiores desafios que você já enfrentou para chegar onde você está hoje? Porque hoje em dia as pessoas elas veem os holofotes, elas veem o quanto você é conhecido, mas elas não veem o quanto você já sofreu. E qual foi o ponto que você mais sofreu e esse ponto foi o que mais te forjou, te tornou forte? O ponto que eu mais sofri foi quando eu não tinha ninguém que me ensinasse ou que pegasse na minha mão e falasse assim, ó, é por esse caminho. Só que ao mesmo tempo, nesse momento que você está sofrendo, é onde Deus mais se revela para você. Então eu posso dizer que onde você está sofrendo, onde está a sua dor, é onde Deus começa a se revelar para você. Porque talvez se tivesse tudo acontecendo de uma maneira mais simples, a gente poderia até esquecer de Deus, confiar na força do nosso braço. Então, quando alguém não confia em você, naquilo que você faz, ou quando alguém não abre uma porta, porque às vezes no mundo atual a gente tem que ter provas. E quando você ainda não tem provas? Então é onde Deus atua, é onde Deus ele começa a te capacitar, é onde ele começa a mexer algumas pessoas para que elas possam te ajudar a você
ir passando por algumas etapas difíceis. E assim foi na minha vida. Eu lembro uma vez que eu estava em um evento e eu queria fazer um conteúdo como artista. E a pessoa assim que estava na frente falou assim, não pode entrar aqui não. Aí eu falei, tá certo, tudo tranquilo, tá tudo certo. E ali eu fiquei assim, comigo mesmo, pô, que triste, mas em nenhum momento eu cheguei para essa pessoa e falei alguma coisa, ou critiquei, não. Quando passou-se o tempo, a mesma pessoa que não me permitiu entrar era a pessoa que abria a porta para mim entrar. Então, o que acontece? Uau. Essas rejeições que às vezes acontecem é só para Deus se revelar para você, é para mostrar que você pode confiar nele, que você pode acreditar nele e que se ele tem uma palavra, se ele liberou uma palavra para você, o homem ele pode mudar, Deus não pode mudar. As promessas de Deus elas vão se cumprir. Se ele falou para você, vai se cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Às vezes o homem que vai te falar assim, eu vou conseguir isso aqui para você, Yang, e você fala, cadê, irmão? Pô, você não falou que era hoje? Pô, aconteceu um imprevisto aqui. Mas se Deus falou, espere. Espere, porque ele é dono do tempo. E um dia, para Deus, é 100 anos, e 100 anos é um dia. Então, se ele falou, vai se cumprir, e tem se cumprido na minha vida, tem se cumprido na sua vida, e vai se cumprir na sua vida, você que está aí, fazendo as coisas certas, do jeito que tem que fazer. Não aconteceu ainda, só espera, e no final você vai cantar o hino da vitória. Confia e descansa, né? Confia e descansa. E o pilar de ser paciente, né? Como uma pessoa consegue andar no caminho onde ela se mantenha perseverante, firme, onde ela espere sem se cansar, onde ela espere com o pensamento de que vai chegar a recompensa, onde ela espere acreditando que o amanhã vai ser melhor que o hoje. Como se manter paciente no processo do caminho? Se manter paciente é você orando, é você lendo a palavra, Legal. ouvindo louvores, é você se conectando com pessoas que estão no seu nível ou melhores que você, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Eu sempre digo isso. Quanto mais você vai crescendo, puxa alguém para ir com você, que você vai formando um time, um soldado. E quando você um dia tiver mais ou menos, vai ter alguém que vai te ajudar e falar assim, epa, você que me trouxe, por que você está parando? Então isso é muito importante. E quando você falou sobre esperar e descansar, o descanso não é você estar parado, é você estar em movimento para orar, em movimento para ler a Bíblia, em movimento para você pedir perdão para alguém, porque tem algumas coisas que não vão acontecer, talvez você tenha algum arranho com alguém, você precisa pedir um perdão. Então tudo isso precisa de movimento, descansando, mas em movimento. Descansando mais em movimento. Movimento é algo que é muito interessante, né? Porque o movimento, a ação, ele é basicamente aquilo. Eu recebi uma promessa, Deus me fez uma promessa, mas eu não fico parado esperando cair do céu. Eu estou em movimento para que eu me adeque à promessa que Deus ele me fez. Qual é essa importância, ô Jaziel, de ser um cristão que não espera a promessa chegar, se move, se movimenta para viver a promessa? A palavra do Senhor diz que o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso. Uau. Então a coragem, Deus não trabalha com aquelas pessoas que elas têm medo, que faz parte, mas Deus ele tem compromisso com os corajosos. Quando Deus ele te fala, eu estou contigo, não te apavores, vai para cima, independente do homem falar que não, mas se Deus já falou que sim, você tem que ir para cima. Então você precisa ter coragem. Hoje, você se deslocar de um local, como eu sou de Feira de Santana, vir para Salvador do zero praticamente, você só ter Deus como sua bússola, como seu guia, é porque eu tive coragem. E a coragem vem em quem você está colocando suas expectativas. Tem algumas pessoas que falam assim, maldito homem que confia no homem. Isso não significa que você não pode confiar nas pessoas, mas sim que você não pode colocar as expectativas nas pessoas, e sim Deus. Porque Deus é o dono do tempo. Ele sabe do amanhã, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é onipresente, onisciente. Então ele já sabe tudo o que está acontecendo. Ele precisa da sua coragem. Vem comigo que as coisas vão acontecer. Ou seja, coragem, disposição, fazer acontecer, nunca ficar parado. Essa seria a definição perfeita na sua visão daquele cristão que realmente acredita na promessa que ele recebeu. Isso, porque como a gente falou, a questão do descansar não significa que você vai estar parado. Esse descanso é para você estar em movimento. Quando fala assim, ei irmão, descansa, descansa. Não. Descansa sim, confia no Senhor, coloca as expectativas nele, mas se movimenta, mas busca se conectar com as pessoas. Se você reparar, quando eu falo conectar com as pessoas que têm alguma coisa interessante para te entregar, que tem algo de Deus para te entregar. Quando
eu falo sobre se conectar com as pessoas, eu falo sobre os bons acessos. Eu posso colocar você como uma referência de um bom acesso. Eu, próximo de você, eu tenho aprendido a cada dia coisas que você viveu lá atrás e você está hoje praticando na sua vida. Eu estou tendo essa oportunidade de estar perto por dias, por algumas horas, e eu tenho que extrair o máximo disso. E algumas pessoas estão perto de tesouros e diamantes e estão paradas, não estão buscando extrair. Você vê que os apóstolos, eles tinham a oportunidade, o privilégio de estarem com Jesus, caminharem com ele, contemplar os seus milagres, obter chaves importantes para a sua vida e para o seu ministério. Aí a pergunta que eu quero deixar para você é: quem as pessoas que você está perto, buscando Uau. ter acesso? O que você tem aprendido, o que você tem visto? Assim como tem acesso que pode ser bênção, tem acesso que pode ser maldição. Então, busque hoje se conectar com as pessoas certas e elas vão te ajudar a você chegar no seu propósito. Se conectar em pessoas certas, em pessoas que vai te levar, vai fazer você evoluir. Você acredita 100%, ô Jaziel, nessa ideia da ambiência? Que tem um ditado até que diz assim, ó, que você é a média das 5 pessoas que você mais anda, mais comunica, mais fala. Você acredita nisso? E se você acredita, qual o ambiente que você vivia antes de estar nesse ambiente com pessoas igual você está hoje? Qual foi o ambiente que você teve que fugir dele para entrar num novo ambiente e que te gerou crescimento? Graças a Deus, eu sempre tive em bons ambientes. Eu sei, como eu falei inicialmente, o temor é o princípio da sabedoria. Eu sempre fui uma pessoa e sou temente a Deus. E quando você permite, né, esse trabalhar de Deus na sua vida, Deus ele vai te moldando, ele vai te ensinando, ele vai te instruindo, e você vai, de fato, buscando estar em lugares que você possa estar tranquilo, que você possa aprender alguma coisa. Então eu tive esse privilégio de nascer em um lar cristão e que tem algumas pessoas, né, Yang, que elas acabam decidindo viver do seu jeito, de acordo com o seu gosto, do seu modo, né, e fala assim, deixa eu ficar aqui um pouquinho distante. Então, essas distrações, pode acontecer o que aconteceu com Davi. Davi era para estar na guerra, mas estava em casa. Então, toda vez que você está fora do lugar da sua missão, do seu propósito, você está vulnerável e você está permissível para que o inimigo ele entre nesse espaço de distração, e toda distração leva a uma destruição. Toda distração leva a uma destruição. A distração, hoje, por exemplo, qual é a distração mais comum que tem tirado pessoas do foco do caminho e tem levado essas pessoas para a destruição, na sua visão? É quando você deixa de viver e entender o seu propósito aqui na Terra. Uma vez eu ouvi do Miles Monroe que a maior tragédia não é a morte, é você estar vivo e não saber o porquê. Então, quando você está aqui e você não sabe quem você é, por que você está aqui, o que você deve fazer, de onde você veio, para onde você vai, a sua vida começa a se tornar uma experiência. Você vai vivendo contando as histórias dos outros, você vai admirando os outros, vai se vestindo como outras pessoas, você não vai tendo identidade, você vai vivendo sem rumo, sem destino. Então, isso é complicado. Uma vez eu estava em um determinado local e uma pessoa falou assim, caramba, velho, que massa esse sapato seu, pô, que massa a sua camisa, poxa. Aí eu falei, mas você gosta de se vestir como? Rapaz, eu não sei, nem sei. Então hoje algumas pessoas elas estão meio que perdidas, distraídas. Não tem nem a própria referência, né? Não tem a própria referência. E viver é diferente de existir. Algumas pessoas estão existindo e não vivendo, entende? Viver é diferente de existir. E algumas pessoas elas estão apenas existindo e não vivendo. Quando você existe, você acaba acompanhando os outros. Você não tem um plano, você não tem um projeto. Você só fica olhando os outros. Então você acaba vivendo, sabe como? Falando e não fazendo. Você não tem uma clareza, não tem um destino claro. E tudo que... Uau! E tudo que você vê que pode te atrapalhar, você tem que bloquear. Bloqueie tudo aquilo que pode te atrapalhar. Porque se você não bloqueia, isso vai te gerar bloqueios na sua vida.
tudo que te atrapalha você tem que bloquear, porque senão vai gerar bloqueios na sua vida. Como assim, Jaziel? Quando você não bloqueia aquele cara que não quer nada certo com você, você pode se frustrar. E quando você se frustra, a sua vida ela vai passar o quê? Você andar assustada com as pessoas, com medo de se relacionar, com medo de viver. Quando você chega e tá vendo que aquele lugar não é legal pra você, não tá fazendo sentido, mas você não bloqueia de estar ali, depois quando você chegar em outros lugares já frustrados, você vai falar assim, caramba, eu não quero estar aqui, pois isso aqui pode me causar isso. Então bloqueie tudo aquilo que não te faz bem, que não te acrescenta, que não te agrega, porque senão você vai ser bloqueado na sua vida, vai gerar bloqueios para a sua vida. Uau! Ou você bloqueia ou você é bloqueado. Ou né? você vai ser bloqueado. Ou você interrompe, interrompe esse ciclo, ou por ele você vai ser interrompido. Você não vai ter continuidade. Um ponto que é muito interessante que a gente está falando aqui, cara, muito boa, muito legal. Nosso papo é sobre você ter essa questão assim de encerrar ciclos, né? O quanto é importante você ter a clareza na sua mente que ciclos se encerram, sejam eles relacionamento, seja ele amizade, seja negócios, ciclos se encerram. O quanto é importante a pessoa ter isso de forma clara na mente dela. Existem algumas pessoas que elas vão chegar na nossa vida apenas por um tempo, apenas por um momento. Tem pessoas que elas acham que algumas Uau. portas que se abrem, elas vão ser por muito tempo. E não, ela é só um acesso para que você possa aprender alguma coisa, porque através dessa porta você vai conhecer alguém e depois já fechou o ciclo. Você não precisa estar preso a ciclos, achando que uma porta que se abriu, ela vai ser para sempre. Ela vai ser daqui, vou ficar aqui até meus últimos dias. Não, saiba encerrar os ciclos. Existem pessoas que elas só vão cooperar para te colocar em uma conexão com alguém e ponto final. Então você tem que ter discernimento, essa sabedoria. E como é que tem sabedoria? Sabedoria você não adquire nos livros, você não adquire indo em palestras. Sabedoria você adquire com Deus, orando, lendo a palavra, se conectando com Ele, buscando intimidade. Então se hoje Yang é uma pessoa casada, eu creio que quando sua esposa faz assim, algum gesto, você fala, epa, já estou entendendo. Por quê? Ela te conhece. Ela tem sabedoria, ela já tem uma sabedoria do seu jeito, da forma como reage. Então isso faz todo sentido e toda a diferença. Ou seja, é justamente o ponto sobre você estar alinhado, você andar com a pessoa que está alinhada, é justamente você ter sabedoria, buscar diariamente a sabedoria também para entender sobre a outra pessoa e vice-versa. Esse ponto que você tocou eu achei muito interessante. Como você, que tem a idade que tem, você é um jovem bem interagido, você é um jovem que conhece muitas pessoas, está sempre em movimento, e como que você segura essa questão assim do relacionamento, de não se envolver com qualquer pessoa, de esperar o tempo certo? Vamos entrar nesse assunto sobre relacionamento. Eu tenho uma frase que eu já usei, vou usar aqui agora, não troque as promessas pelas propostas. Não troque as promessas pelas propostas. Legal. Porque o que acontece? Quando você faz uma escolha errada, tudo aquilo que poderia ser, não será. Porque o propósito de Deus, ele não pode ser destruído ou invalidado. A única pessoa que pode destruir o propósito de Deus é você mesmo. Então, quando a gente sabe do nosso propósito, primeiro é você saber do seu propósito, da sua importância. Porque o propósito não é só para você. O meu propósito é para atingir outras pessoas também. Então, qual o papel do inimigo? É te silenciar. Então, ele não quer deixar você ter uma voz. Quando ele te silencia, as pessoas falam, epa, esse cara aí? Então, o que acontece? O relacionamento, depois de você aceitar Jesus Cristo, você conhecer a pessoa que nós cristãos sabemos que relacionar-se é para você ter o passo a passo, namoro, noivado e casamento. Então, quando eu tenho esse entendimento que eu quero ter uma mulher virtuosa, uma pessoa sábia, eu tenho que ter uma prudência, eu tenho que ter um entendimento, uma vigilância. É tanto que a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem acharás? A Bíblia coloca ela em um patamar elevado. A Bíblia não fala assim, a mulher virtuosa está aí. Não, mulher virtuosa, quem acharás? Eu quero encontrar essa mulher virtuosa. Porque quando eu encontro a pessoa certa, as pessoas dizem muito, Deus não une pessoas, une propósito. Não, Deus une pessoas que têm o mesmo propósito e que elas entenderam nesse conhecer, nessa proximidade, que elas tiveram uma conexão, elas tiveram uma boa química e, além disso, elas tiveram também a questão de uma convivência que se encaixaram. Porque tem que existir compatibilidade. Então, tudo é bem organizadinho. E quando você, de fato, entende isso, se conecta com isso, no final é bênção pura sem mistura, pô. Quando você tem isso aí que você falou é fundamental.
não é só sobre ter o propósito, mas é sobre se conectar na pessoa, sobre realmente ter sentimento. Você acredita que hoje tem pessoas que de fato elas casam não por sentimento, casam porque quer sair da casa dos pais, casam porque quer viver uma vida só, né, sem ter cobrança, quer viver ali com seu cônjuge. Você acredita que é real? Acredito. Assim como tem pessoas que estão fazendo as coisas certas, vivendo o propósito certo, existem as pessoas que estão vivendo tudo errado e com a motivação errada. A, Uau. a partir do momento que você entende o, o seu chamado, que você sabe o que você tem para oferecer para as pessoas e que isso pode atrapalhar tudo aquilo que Deus já sonhou para você e que você também está sonhando, você passa a ter esse entendimento. Eu tenho que ter, de fato, aqui, estar certo junto daquilo que, de fato, é o propósito de Deus, é o que vai me fazer bem. Então, quando eu não tenho esse entendimento, as coisas tendem a ir por um caminho errado. Quando você perde esse entendimento, as coisas tendem a ir pelo caminho errado. Cara, qual a importância também dentro desse assunto de relacionamento, ô Jaziel, por exemplo, do critério, tipo, filtrar a pessoa, saber se a pessoa faz sentido ou não. Qual é a importância de ter critérios? Eu te pergunto isso porque tem muitas pessoas que falam assim, não, mas ela tá solteira porque ela exige muito. Ele tá solteiro porque ele exige muito. Mas qual é a importância disso? De não se importar com o tempo que está sós e continuar tendo critérios na hora de escolher a pessoa? A primeira coisa é eu entender que essa parte do critério é muito importante. Muito importante porque quando eu observo em algumas pessoas algumas atitudes que eu vejo que não tem a ver com a minha essência, que não tem a ver com o meu jeito, no Sim. caso, quando eu digo jeito, às vezes você gosta muito de ouvir música bem baixo, outra pessoa já gosta É. de algo alto. Aí tem algumas pessoas que elas já falam um pouquinho mais alto, outras já falam mais baixo. Então você tem que entender primeiramente quem é você, o que você está buscando no outro, se aquilo de fato vai ter essa compatibilidade, como eu falei, com você. Então esse critério é o quê? Eu não digo fazer testes, eu falo de você perceber sinais na pessoa. Você criar algumas situações, tipo, eu acho que a mulher interessante, ela sabe prever e antever. O que seria prever e antever, Jaziel? É quando você nem precisa comunicar algo que está acontecendo. Um exemplo, você chegou... Opa, seu dia já não foi bom, né, amor? Tô entendendo que seu dia não foi bom. Você não precisou falar, ela já entendeu. Ela já previu a situação e ela vai antever. Deixa eu te falar, vamos orar juntos. Você quer uma água? Você quer conversar comigo? Mas se você não quiser, amanhã a gente conversa. Então ela já previa antever as coisas. Então você tem que ter o critério. Pô, o que é que eu estou buscando? E isso tudo parte do propósito que você sabe que Deus tem com você. Eu sempre vou bater nessa tecla. Se você sabe que seu propósito é grande, se onde Deus quer te levar, você não pode estar com qualquer pessoa. Você precisa estar com alguém primeiramente, com seu coração em Cristo, que é a principal coisa, e uma pessoa que de fato ela entenda que ela não precisa estar no mesmo lugar que você, ela não precisa fazer a mesma coisa que você, mas ela tem a mesma visão. Assim como Deus, ele teve uma visão. Enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar do pecado. E por causa disso estamos aqui hoje. Então a parte da visão também é importante no critério quando você vai escolher. Você precisa ter uma visão. Viver um dia de cada vez, mas com uma visão no futuro. Quem é que você quer para estar do seu lado? Viver um dia de cada vez, mas com a visão no futuro. Isso é interessante, né? Saber que o hoje precisa ser vivido, eu tenho que viver, mas eu sempre devo olhar para frente, eu devo ter a minha visão estabelecida no futuro. Quem vive um dia de cada vez, ele não perde oportunidades. A pessoa que ela só está preocupada com amanhã, ela não vive hoje, ela não compra hoje, ela não ri hoje, ela fica tensa porque ela só está preocupada com amanhã. Quando você vive um dia de cada vez, você explora o máximo de cada momento, de cada segundo, porque esse dia é o dia que o Senhor fez para nós, o hoje. Amanhã não me pertence, porém eu não posso deixar de estar ligado no amanhã, porque é através do hoje que eu vou construir o meu amanhã. Mas eu tenho que viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. E um ponto que é muito importante, porque você é o cara que está sempre aqui, ali, está sempre em conexão. Então, é um cara jovem, está em vários eventos, etc.
Como você resiste, às vezes, às propostas, né, nesse sentido de relacionamento? Como você resiste, às vezes, a mulher que chama no Instagram, no direct, ou que vê você em evento e quer conversar? Como você faz para manter o seu espiritual ele sempre saudável para resistir às tentações do inimigo? Primeiramente, eu tenho que entender que eu sou falho. Sim, Eu tenho que entender primeiro que eu sou falho, que eu sou uma pessoa limitada, que eu tenho desejos, que eu tenho vontades. Então, sim, tudo aquilo que eu vejo que chega perto de mim, que não tem a ver com Deus, eu tenho que fugir. sim. Tem uma linguagem popular, eu tenho que fugir. Eu não tenho que estar perto. Ah, Jaziel, então se aparecer qualquer coisa, você já tem. Não, não é sobre isso. É porque quando você já evita, quando você bloqueia, você vai evitar bloqueios na sua vida, volto a dizer. Então é você entender de fato o que você busca, é você sabe, ter uma vida de oração, é você ter uma postura, um posicionamento e saber que o melhor vem de Deus. Você falou algo aí que eu achei interessante, eu quero entrar nesse assunto também. Oração. Qual é a importância da oração para o cristão? Por que o cristão ele deve permanecer em constante oração? A oração é um diálogo com Deus. E quando você se comunica com Deus, você abre sua mente, você tem discernimento, você tem sabedoria, você vai tendo uma direção para onde você vai. E uma pessoa sem direção, uma pessoa sem sabedoria e uma pessoa sem discernimento, ela vai aceitar qualquer coisa. É porque ela não ora, né? Ela E não quem não ora. ora não tem. Quem não ora não tem discernimento, quem não ora não tem visão. Porque a oração é uma comunicação com Deus. E quem que provê todas as coisas? Deus. Eu costumo falar que viver, viver com Cristo não é uma coisa simples. Quando eu digo não é uma coisa simples, por quê? Porque a gente passa por muitos desafios, por muitas situações. Aconteceu isso com os grandes heróis da fé. Eles passaram algum momento na sua caminhada que eles falam. Eu posso citar Pedro, que caminhou com Jesus. Ele, em um Sim. momento, ele negou a Jesus. Ele viu tudo acontecendo, ele negou a Jesus. Mas, a partir do momento que Jesus ele veio aqui na Terra e se fez homem, ele sabe a sua dor, ele sabe suas fraquezas, ele sabe suas limitações e ele te entende. Por isso que eu falo, o melhor amigo é Jesus Cristo. Ele te entende, ele te ouve e ele não falha. E ele é fiel, mesmo aí você sendo infiel. Ele te entende, ele te ouve e ele não falha. Qual é o maior segredo, ô Jaziel? Qual é o maior pilar para a pessoa que ela. Porque você está inserido também em eventos, você é um cara que. Deus usa você como uma plataforma para lançar pessoas, para apresentar pessoas. Qual é o segredo, na sua visão, do artista, do cantor, da cantora que quer realmente construir uma carreira que seja vista, quer construir uma carreira, não vou dizer sucesso, que eu acredito que o sucesso não está atrelado aos números, né? Mas uma carreira que seja bem estável, uma pessoa que quer realmente crescer. Você, como um cara que é um empresário de artistas, você, como um cara que conecta pessoas, quais são os critérios importantes para toda pessoa que quer se tornar um artista relevante? Primeira coisa, tem que estar trabalhando, em movimento, em Boa! movimento. Porque Deus ajuda, mas Ele quer que você faça a sua parte. Ele dá alimento a todos os pássaros, mas não joga no ninho. Então você tem que trabalhar, você tem que perseverar. Não é fácil, nada é fácil. A outra coisa é saber com quem você se conecta. Existem Yes. conexões que são excelentes, mas existe aquela conexão que é simples. Por isso que eu sempre digo, não esteja preocupada com a multidão ou com o status de pessoas. Esteja preocupada apenas com a próxima pessoa que você vai se encontrar. O que é que ela vai ter para te entregar? Saiba examinar isso, saiba fazer uma leitura. Porque às vezes tem pessoas que são simples, mas ela tem uma vida de oração, de busca, de renúncia, de esforço. E às vezes você não precisa saber como é que funciona valores, cifras. Você precisa saber o quanto é difícil a vida, o quanto é difícil a caminhada. E tem algumas pessoas que elas vão te ajudar nisso. Então, trabalho, saber se conectar com as pessoas, não fazer exceção de pessoas que vão aparecer no seu caminho, porque podem ser anônimos e agentes de Deus para te guiar. Outra coisa é você sempre ter o coração e a sua mente voltada para o servir. Jesus, com toda a grandeza, ele serviu os discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, algumas pessoas hoje, elas querem começar, mas elas não querem entender que primeiro você começa, depois você se mantém, depois você vai crescendo e depois que você talvez vai chegar naquele lugar que de fato você sonhou estar. Então, para você chegar nesse lugar, existe uma caminhada. E nessa caminhada, o servir é muito importante.
Porque o serviço, ele traz lembranças para aquela pessoa que um dia foi servida por você. Ela vai lembrar, caramba, esse cara contribuiu comigo, então hoje eu posso contribuir com ele. Então, isso vai deixando portas abertas, isso você vai mantendo bons relacionamentos, e esses bons relacionamentos vai te dando força, vai te fortalecendo e vai te impulsionando ao lugar que você quer estar. E se fôssemos levar isso aí, por exemplo, pro contexto espiritual, né? O que de fato define um cantor ou um artista de sucesso? Um artista de sucesso é quando ele está, de fato, brilhando, mas através dele Jesus está brilhando muito mais. Muito. Uau! Quem brilha é Jesus através da vida dele. A gente tem que saber que somos um agente, um instrumento. Eu estou brilhando, mas quem está brilhando muito mais é Jesus. E quando as pessoas olham para mim, quando elas olham para Yang, elas falam assim, caramba, velho, você é diferente. Mas não é porque você tem um topete top, não. É porque Jesus está em você. Ele que faz a nítido, diferença. né? Quando Jesus está na pessoa, assim, ele é nítido, né? É nítido que você olha para a pessoa e você vê que a pessoa, ela é diferente. Tem uma graça diferente, tem uma graça diferente. A gente estava recente no show de Thales e ele fez um show excepcional. Sim. Né? Thales, ele é um cara fora da curva. Só que por trás de tudo aquilo dali, daquela performance excelente, existiu um momento que esse cara chegou ali e ele profetizou sobre a cidade. Ele, como uma voz que muitos ouvem, ele não se limitou a guardar. Não, eu que sou o cara, não. Ele falou, Jesus é o Senhor dessa cidade. Essa cidade vai viver tempos poderosos, vai viver uma colheita. Eu profetizo isso, eu declaro isso na sua vida. Você que está com algum problema na saúde, algum problema financeiro, algum problema em casa, pessoal, eu profetizo aqui que esse ano vai ser diferente. Então, esse cara aí, ele está chegando em muitos lugares, está alcançando muitas vidas, porque, de fato, Jesus é o primeiro. Então, a prioridade que eu sempre falo é isso. Jesus não pode ser o terceiro, nem o segundo. Ele tem que ser o primeiro. Eu até falei isso no início do ano. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, as demais coisas serão acrescentadas e você vai ver o amor incendiando em você, você vai ver a alegria incendiando em você e você vai ver prodígios e maravilhas acontecendo. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre Ele. Uau! E você tocou num ponto aí também que é interessante, quando você falou que nós estivemos no show do Thales, nós fomos no show aqui em Simões Filho, né? Estivemos nesse projeto maravilhoso que é o Yahvé Chamar, que acontece todos os anos aqui na Bahia. E nós estivemos nesse show, estivemos também no Sunset. E agora eu queria entrar um pouco mais nesse lado artístico seu, porque você é o cara que conhece todo mundo, conecta em todo mundo, está em todos os eventos. Quando você começou nessa pegada, qual foi o primeiro evento que você participou? Qual foi o primeiro evento que você cuidou dos bastidores? Fala um pouco sobre essa sua gestão aí de eventos. O primeiro evento, por incrível que pareça, que eu fui, foi quando eu tinha voltado a trabalho, que você perguntou, foi em 2021. Mas eu fui, desde novo, eu sempre gostei de eventos, viu, Yang? Sempre gostei Desde novo, eu via assim os cantores. Teve até uma história interessante, que eu com 10 anos, eu vi a Aline Barros cantando, lá em Feira de Santana, que é a minha cidade. Aí eu falei, poxa, eu queria estar nesse meio. Depois, em 2022, eu estava com a Aline Barros no carro cantando pra mim. Então, o que acontece? Deus, ele tem infinitamente mais daquilo que você pede ou imagina. Você imaginou, você estava no show com ela e falou, caramba. E quando você estava no show, você nem estava nos bastidores, estava no meio do povo. No meio do povo. E vale frisar a importância de você verbalizar. Uau. De você abrir a boca para profetizar bênçãos, principalmente para você e para o outro. A gente sempre quer profetizar para o outro, esquece de profetizar para a gente. Então você profetiza para você. Eu profetizei, eu verbalizei algo no mundo espiritual e se aquilo estiver alinhado com as promessas e o propósito de Deus para a sua vida, pode demorar um tempo, mas vai acontecer. E quando acontecer, a colheita vai ser sem medidas. E quando foi o meu primeiro trabalho, foi entre aquela parte, e vou fazer uma recapitulação. Eu comecei servindo. Eu fui em um evento, servindo, olha. Cheguei numa igreja, tinha um artista conhecido nacionalmente. Quando terminou, eu falei... E aí, tal, estou aqui com um cantor e foi top, e é bênção pura sem mistura e tal, e todo mundo ficou olhando assim pra mim, oxi, quem é esse cara aí, rapaz? E tal. Então, o que acontece? Primeira coisa, desse meu primeiro evento que eu participei, você não pode se prender aos olhares, porque tem bons olhares e maus olhares. Legal. E quando você se concentra nos maus olhares, você deixa de enxergar e de entregar aquilo que de fato você está para fazer ali. A segunda coisa
você não perder nenhum tipo de oportunidade. Qual é a oportunidade? Quando você sabe, de fato, quem é o responsável pelo aquele momento, quem é a pessoa que está ligada naquela igreja diretamente com o artista, que você já fala com ela, terminou, quero fazer um videozinho e tal. Porque tem pessoas que não estão chegando no lugar certo porque estão falando com as pessoas erradas. A mulher do fluxo de sangue, ela estava na multidão, mas ela tocou na pessoa certa. Ela poderia tocar em várias pessoas, porque às vezes, se você anda com Yang, as pessoas entendem o quê? Que eu também sou legal, que eu também tenho um bom conhecimento, uma boa fala. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela entendeu que Jesus era a pessoa que tinha aquilo que ela precisava. Então, você saber com quem você se conecta. Então, quando você se conecta, você tem um acesso e o passaporte para chegar naquela pessoa que você quer. Então, esses times, essas leituras eu fui fazendo. Aos poucos eu fui construindo o meu espaço, eu fui construindo o meu trabalho e pedia para Deus sabedoria, discernimento. Eu vivia a segunda-feira, quando chegava na terça eu zerava tudo. Senhor, eu quero que tu possa fazer melhor do que ontem. Porque a Bíblia diz, aquele que é santo se santifique mais. Então eu buscava mais. Eu estava ali na minha casa, sozinho, não tinha muita expertise em algumas coisas. E Deus ia se encaixando, e colocando pessoas, porque Ele estava vendo o meu esforço e a minha entrega. E quando a gente faz as coisas, não tem que ser para homens, tem que ser para Deus. É o problema das pessoas, elas querem bajular, elas querem fazer coisas para as pessoas. As pessoas são limitadas. Elas talvez não vão te recompensar como de fato você merece ou precisa. Mas Deus, Ele está olhando tudo e Ele está vendo tudo. E quando você vai fazendo essas coisas, pensando que a melhor recompensa vem dele, tudo vai se encaixando. Então, eu comecei a criar essa identidade quando as pessoas já me viam e falavam assim, caramba, esse cara tem que estar no evento. Essa pessoa não pode ficar de fora. Porque além de eu ter um conteúdo de qualidade que eu já planejava... Teve uma vez, Yang, que eu dormi, o evento era em um sábado, na sexta-feira, de sexta para sábado, eu praticamente não dormi. Fiquei escrevendo o que eu tinha que falar, como é que eu poderia falar, como é que eu poderia me conectar melhor com o artista. Então, tudo isso é em segredo. Tudo é em segredo. E a Bíblia diz, né? Fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e o teu pai em público vai te recompensar. Então, sempre esperar de Deus. E aí trabalhar, fazer, não medir esforços, não se limitar a preço, a valores, porque Deus está vendo tudo. O mal das pessoas é esse, que elas dizem que acreditam em Deus, mas esquecem em alguns momentos. Deus, Ele está vendo tudo. Uau. Ele está vendo tudo. Então a gente às vezes fala assim, Senhor, não está acontecendo. Continua fazendo, continua fazendo. Não para, né? Não pare. Não desista por nada. Mesmo que seja difícil, mesmo que haja dificuldades, o segredo Não parar. é continuar, né? Continuar. É ser perseverante, persistente e sempre estar com esse entendimento. Se não deu certo aqui, tá tudo ótimo. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas e ruins. Cara, incrível. A gente percebe que o Jaziel, ele além de ser um menino, um jovem simples, ele tem muito de Deus, né? Tem muito a agregar. Eu queria que você falasse um pouco também pra gente, Jaziel, sobre os bastidores, porque você está em contato com os grandes nomes, né, do gospel. E qual testemunho que você já viveu assim de bastidor que te impactou bastante? Que você falou, cara, isso é muito lindo. Da Isadora Pompeu. Eu já tinha assim, material com vários artistas e eu faltava um material com ela. Não é sobre a pessoa, é sobre trabalho. Porque você sabe que algumas oportunidades, algumas conexões, elas são importantes para te potencializar e para te levar a lugares maiores. Então faltava um conteúdo com Isadora Pompeu. E eu fiz uma oração, Senhor, nesse evento eu preciso de uma oportunidade, eu preciso que tu me dê esse discernimento, me dê sabedoria para que eu possa chegar, fazer meu material e dê tudo certo. E beleza, fui para o evento. Nesse dia aconteceu alguns problemas no evento, a artista não estava em um dia legal e ela falou, não quero atender ninguém. Caramba, velho, quando ela falou isso Nossa. Eu falei, poxa, Senhor. Aconteceu com os outros, teve alguns até que eu nem esperava e o Senhor permitiu, me deu esses acessos e agora... Aí tudo bem, terminou o evento. O dono da empresa foi me levar para casa e no meio do caminho ele falou, cara, não vou te levar em casa não, tô cansado, eu vou te deixar no hotel. E esse hotel onde ficavam todos os artistas que estavam no evento. Aí tudo bem, fui pro hotel, né, me hospedei, dormi, falei, às 14 horas eu vou embora. Quando deu 14 horas que eu fui descer, eu falei, não vou agora não, eu vou às 16 horas. Ponto. Aqui que a gente tem que ter um discernimento também. Às vezes a gente esquece alguma coisa ou perde algo e a gente fala assim, não, isso foi
foi Deus que estava me livrando. Não, você foi displicente. Mas também tem situações que é Deus que está falando, epa, deixa eu conduzir aqui, porque ele é limitado. Ele é limitado. Se ele for embora agora, ele não vai ter esse encontro. E eu cheguei, beleza. Desisti de ir às 14 horas. Falei, vou às 16. Quando eu desço no elevador às 16 horas, quando eu viro, na minha frente está Isadora Pompeu. Cara, quando eu vi assim, eu passei direto e uma voz falou comigo, você pediu a oportunidade. Aí eu, Isadora, ela, oi. Eu falei, caramba, você canta, você toca, você é muito instrumentista e você prega. Ela, é a graça. Eu falei, que top. Vamos tirar uma foto? Ela, vamos. Tirei uma foto com ela. Ela tinha um show nesse dia de outro evento que eu participei. Aí nesse evento ela já estava melhor, tal. A gente se conectou, fiz um conteúdo excelente com ela, muito melhor. Do que se... Muito melhor. Ter discernimento. Se conectei também com algumas pessoas que são próximas a ela. E o que é que eu entendo? É porque o que Deus tem pra você é sempre infinitamente mais. Quando eu digo infinitamente mais, não é que você tem um Fusca e você vai ter uma Ferrari. Infinitamente mais é porque ele sabe o que você precisa. E o que você precisa, talvez você nem entenda. Ele sabe o que é melhor porque ele te criou. E como bom pai, ele tem o melhor para seus filhos. Isso foi o que te marcou, então? Me marcou. Cara, Jaziel, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje fosse o último dia aqui de Jaziel na Terra e você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que fosse vista por todas as pessoas, qual seria essa mensagem? A mensagem de definição, de resumo, a última mensagem da vida de Jaziel Maia. A minha última mensagem é: se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, faça o caminho de volta, você que está afastado. Se você de fato está em Cristo, leve essa mensagem para outras pessoas. Jesus está voltando e temos que estar preparados para recebê-los. É tudo sobre Ele, não é nada sobre mim, e para Ele toda a honra e toda a glória. Esse foi o Jaziel Maia, nosso querido parceiro, nosso assessor, e eu estou muito feliz com essa entrevista, Jaziel, porque ele já estava já com a botija cheia há um bom tempo. Yang, vamos gravar, porque eu sei que vai sair muita coisa, de fato saiu, eu fico muito feliz por isso. Jaziel, quem quer contar com o seu serviço, o artista, para vocês entenderem, o Jaziel, ele nos recebeu, a assessoria dele é completa, então ele nos recebeu no aeroporto, no dia que nós chegamos. Através do Jaziel, nós nos conectamos em muitas pessoas, nós fomos em algumas empresas. A empresa que me investiu, que é a Filmen, já registrar o abraço aqui pro Robson, foi uma empresa que é conexão da empresa do Jaziel. Então a empresa do Jaziel, ela te dá todo o suporte que você precisa na cidade. Então você precisa colocar uma roupa, fazer cabelo, você precisa fazer unha, você precisa ir num restaurante jantar, você precisa de um hotel, precisa alugar carro. O Jaziel, ele é esse cara. Então, você que quer ter esse serviço, você artista, você cantor, que entendeu que apesar da sua correria, você não pode ficar fazendo algumas coisas. Você não pode resolver coisas que outra pessoa pode resolver de forma mais eficiente para você. Nossa recomendação é a empresa do Jaziel. Já aproveita e deixa aí a sua rede social. Minha rede social, Jaziel Maia, J2AZIL Maia, meu Instagram. Meu telefone, 71983010445. Como o Yang falou, a gente sempre busca fazer o melhor, entregar o melhor, e as pessoas, elas saem felizes, elas querem voltar novamente, elas querem espalhar essa notícia. E a gente vai seguindo com Deus no comando. E com Ele é bênção pura. Sem mistura. Ó, essa frase é dele, tá? Dele. Bênção pura sem mistura. É isso aí. Como é que é? Bênção pura sem mistura. Essa é a frase do Jaziel. Então você que quer contar aí com assessoria de excelência, nossa indicação é o Jaziel. Eu vou deixar na descrição aqui todas as informações do convidado. Você consegue clicar no Instagram dele, falar com ele, chamar o Jaziel, chama ele lá. Porque se você quer ter um trabalho de excelência, o Jaziel é a pessoa certa. Nós vamos ficando por aqui. Você pode, nesse exato momento, acompanhar a próxima entrevista aqui do Yang Cast Tour. Nossa produção vai inserir para você aqui na tela. Você consegue clicar. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir lá no Instagram. Próximo episódio, a produção já vai deixar aqui na tela. É só você clicar que eu te recebo lá daqui a uns 3 segundinhos.